Disfunção erétil e diabetes, duas coisas que costumam andar muito juntas e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, toda a relação sobre impotência sexual e diabetes. Por que que isso ocorre? Quais são os fatores que agravam a impotência nos pacientes diabéticos? E, é claro, as melhores formas de tratamento para resolver o problema nesse tipo de paciente. Então, se você tem diabetes, se você tem algum familiar, amigo com diabetes e está sofrendo de impotência sexual, esse vídeo é para você. Vamos explicar tudo nos mínimos detalhes. É um grande prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no canal falamos tudo sobre problemas sexuais, principalmente disfunção erétil, injeções intracavernosas, próteses penianas e estética genital masculina, aumento e engrossamento peniano. Então seja muito bem-vindo, vamos nessa. Primeiro, a diabetes é muito comum na nossa população, principalmente naqueles pacientes acima dos 50 anos, mas precisamos lembrar também que a diabetes ela pode acometer pacientes mais jovens. Nós temos a diabetes tipo 1, que acomete pacientes mais jovens, e a diabetes tipo 2, que acomete pacientes mais velhos. E os diabéticos, eles têm 3,5 vezes mais chances de ter problemas sexuais do que os pacientes não diabéticos. Entre os pacientes com diabetes tipo 1, de 35% a 45% deles vai ter algum problema de ereção, e nos diabéticos tipo 2, 50% a 75% dos homens tem problema de ereção. Então, nos diabéticos tipo 2, que é o tipo mais comum, mais da metade dos homens tem problema de ereção, é uma coisa muito comum. Desses, 20% tem uma disfunção leve, 15% uma disfunção moderada e 21% uma disfunção grave. Vamos esmiuçar muito bem isso no vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto aqui é por que uma pessoa que tem diabetes tem problemas de ereção. Isso se deve a 3 problemas. Primeiro, a diabetes, ela prejudica a vascularização do pênis. Você já ouviu aquela história que quem tem diabetes tem mais chance de ter um infarto. Por que isso acontece? Porque nos diabéticos podem ocorrer obstruções nas artérias coronárias, obstruções nas artérias do coração. E uma obstrução na artéria do coração pode levar ao infarto. Uma obstrução na artéria do pescoço, na carótida, pode levar a um AVC. E uma obstrução na artéria do pênis, ela leva à disfunção erétil. Então, o primeiro motivo que leva pacientes diabéticos a ter uma ereção pior é a microangiopatia diabética, é a doença vascular causada pela diabetes. Um segundo ponto, que por que a diabetes causa impotência, é a neuropatia diabética, ou seja, a diabetes ela ataca também os nervos do pênis, os nervos responsáveis pela ereção. Você também já ouviu uma história que o diabético ele perde a sensibilidade, principalmente nos pés e nas mãos. O pé fica formigando, ele perde um pouco da sensibilidade, às vezes ele machuca o pé e nem vê que machucou porque ele está sem sensibilidade. Isso é porque ele tem uma neuropatia diabética nos pés e nas mãos, que são extremidades, e o pênis também é uma extremidade, então é um local comumente acometido pela neuropatia diabética. Então a diabetes ela prejudica a vascularização do pênis e ela prejudica a inervação do pênis. E um terceiro fator do porquê a diabetes prejudica as ereções é a baixa testosterona. Pacientes com diabetes têm uma testosterona comumente mais baixa do que os pacientes que não têm diabetes. Então esses são os 3 fatores que prejudicam as ereções dos diabéticos. Problemas vasculares, problemas nos nervos e uma baixa testosterona, um problema hormonal. Além disso, geralmente os diabéticos eles têm fatores adicionais, ou seja, a diabetes pode vir junto com outros problemas que prejudicam as ereções. Alguns exemplos: a idade avançada, com a idade a vascularização do pênis ela vai piorando e a diabetes pode acometer pacientes mais velhos. Às vezes chega paciente aqui no consultório com 75 anos que tem diabetes e está com problema de ereção. Então a idade avançada somada à diabetes contribui para que o paciente tenha uma disfunção erétil, às vezes até mais avançada. Além disso, problemas de colesterol e triglicerídeos, pacientes que têm um colesterol mais alto, esse colesterol que é uma gordura, pode se acumular nos vasos sanguíneos e obstruir os vasos sanguíneos. Então,
além da diabetes que leva a obstruções dos vasos sanguíneos, ele ainda tem um colesterol mais alto que se acumula nos vasos e prejudica ainda mais a vascularização do pênis. Outra questão, hipertensão arterial. É muito comum o paciente ter problemas de pressão e diabetes. A pressão alta também lesa os vasos sanguíneos e favorece as obstruções. Outros problemas, obesidade, muito comum no nosso meio, a falta de exercícios físicos, o sedentarismo, o cigarro, o tabagismo. Hoje em dia tem menos pacientes fumantes, mas ainda recebo muitos. Todos esses fatores contribuem para uma piora das ereções. E aí nós chegamos finalmente nas opções de tratamento. Poxa, doutor, e aí? O que eu vou fazer para resolver? É isso que nós vamos falar. O primeiro ponto, e muitas vezes o paciente fica chateado ao receber essa informação, é que geralmente os problemas já causados pela diabetes, eles vão continuar mesmo que você trate a doença. Ou seja, às vezes o paciente chega aqui e ele nem sabia que tinha diabetes. E ele já está com problema de ereção moderado ou grave. E aí ele fala assim, doutor, então fica tranquilo que eu vou tratar muito bem a minha diabetes, eu vou na minha endocrinologista, vou tratar a minha diabetes e a minha ereção vai voltar a ser como era antes. Infelizmente, isso não acontece na enorme maioria dos casos. Os danos já causados nos vasos sanguíneos do pênis, nos nervos do pênis, eles vão continuar lá. A gente quer que o paciente trate a diabetes para evitar que o problema avance e também para evitar que a diabetes prejudique outros órgãos, o coração, cérebro, rins, membros inferiores, etc. Mas essa informação é importante para que o paciente não crie uma super expectativa de voltar a ter excelentes ereções apenas tratando a diabetes. E aí, nós vamos falar agora das opções de tratamento para melhora de fato das ereções desse paciente. Então, o primeiro ponto fundamental é a mudança no estilo de vida. Então, esse paciente ele precisa de um estilo de vida mais saudável. O que é um estilo de vida saudável? Prática regular de atividades físicas, principalmente atividades de força, isso é muito importante. Alimentação adequada, o paciente tem que regularizar a alimentação, diminuir carboidratos, comer mais proteínas. Toda essa questão alimentar é fundamental, um nutricionista especializado para acompanhar esse tipo de paciente. O paciente precisa dormir bem. Dormir bem é fundamental para que o paciente tenha boas ereções. Grande parte da testosterona é regulada também durante o sono e isso é muito importante. O paciente precisa controlar o estresse, as atividades do dia a dia, a ansiedade, ela pode se somar à diabetes e piorar ainda mais as ereções. E esse paciente precisa estar com uma pessoa que dê tesão, que deixe ele feliz, que excite aquele paciente, para que também isso facilite as ereções. Então, todas essas são mudanças de estilo de vida que levam o paciente a ter uma qualidade sexual melhor. E agora, partindo para os tratamentos médicos. Existem 3 tipos de tratamentos propriamente ditos para a ereção nos diabéticos. Opção número 1 é tratamento clínico. Opção número 2, tratamento injetável. Opção número 3, tratamento cirúrgico. Qual é o melhor dos 3? Vai depender de cada caso, vai depender de cada paciente. Tratamento clínico. O que nós temos de tratamento clínico? Os famosos comprimidos para ereção, como tadalafila, sildenafila, lodenafila, vardenafila. Todos são comprimidos que podem ser usados nos diabéticos. Eles podem fazer bomba de vácuo peniana, exercícios com bomba de vácuo. Eu tenho alguns vídeos no canal sobre o assunto, depois vocês podem conferir lá. Além disso, o paciente pode fazer terapia com ondas de choque de baixa intensidade. Isso pode agregar, em alguns casos, na melhora das ereções. A grande questão do tratamento clínico é que, nos não diabéticos, esse tratamento leva a um sucesso em 70% dos casos. Mas, infelizmente, os diabéticos eles não costumam ter uma resposta tão boa com comprimidos como os não diabéticos. Então, nos não diabéticos, 70% tem sucesso. Os não diabéticos, só 50% tem sucesso. Então, metade dos pacientes diabéticos, eles podem ali se encher de tadalafila, sildenafila, lodenafila, vardenafila, que ele não vai ter ali uma boa ereção, embora seja uma excelente opção. O paciente tem que tentar para ver se isso vai funcionar para ele ou não. Não funcionou, ele ainda pode fazer o gel de alprostadil. É um gelzinho que ele manda manipular e aplica na uretra, dentro do canal urinário, antes da relação. Isso pode agregar e dar algum resultado. Então, tudo isso junto é o tratamento clínico.
Se o paciente está fazendo tudo certinho e não tem um bom resultado ou não está satisfeito, ele tem outras duas opções. Então, tratamento clínico, injetável e cirúrgico. Então, uma excelente opção para os pacientes que não estão satisfeitos com o tratamento clínico é o tratamento injetável. São as injeções intracavernosas. São injeções que o próprio paciente aplica no pênis 10 minutos antes da relação. E isso aqui é muito mais potente do que comprimidos como tadalafila ou sildenafila. O paciente pode aplicar com seringa e agulha convencional, como essa aqui, ó. Isso aqui é uma seringa de insulina, ó. Tá vendo a marcação? 10, 20, 30, o paciente pode aplicar. Ou ele pode usar as canetas injetoras, que facilitam um pouco a aplicação, alguns pacientes preferem. As injeções intracavernosas, elas são uma ótima opção para os pacientes diabéticos e tem aí o inconveniente de ter que aplicar sempre 10 minutos antes. As injeções, elas não são um tratamento curativo. Ah, doutor, eu vou fazer a injeção por quanto tempo? Sempre que você precisar. Não existe uma expectativa de, você usa injeção por 3 meses, 6 meses e depois você está curado. É um tratamento curativo. Isso não é verdade. As injeções, elas são paliativas. Sempre que o paciente quiser, ele pode aplicar ali e ter uma boa ereção. Para fazer as injeções, o ideal é você fazer um exame chamado Doppler peniano com ereção fármaco-induzida, que é um exame onde nós vamos aplicar a injeção no pênis do paciente, ensinar o paciente a usar as injeções e avaliar toda a parte vascular e estrutural do pênis. Existem injeções mais fracas, existem injeções mais fortes, e fazer a injeção sem a orientação do urologista é muito perigoso, porque se o paciente faz uma dose alta da injeção pro caso dele, ele pode ter uma ereção que dura vários dias, às vezes várias horas, às vezes vários dias. É o chamado priapismo, e isso é extremamente prejudicial. Então, se o paciente está interessado em injeções, primeira injeção feita no consultório, depois ele pode usar em casa numa boa. Então, nós falamos aqui do tratamento clínico, do tratamento injetável e, por fim, o tratamento cirúrgico, implante de prótese peniana. O paciente ele pode colocar uma prótese peniana semirrígida, ele pode colocar uma prótese peniana inflável. Esse aqui é o tratamento curativo, definitivo para a disfunção erétil, principalmente nos pacientes diabéticos. Então, uma vez que ele coloca a prótese, ele vai ter ereção sempre que ele quiser, a hora que quiser, com quem quiser. Embora seja o tratamento mais invasivo desses três, é uma cirurgia, é o tratamento mais resolutivo. E aí nós temos dois tipos de prótese: prótese semirrígida e prótese inflável. Falando da prótese semirrígida, algumas vantagens da prótese semirrígida. A prótese semirrígida, ela é uma prótese mais simples, o paciente coloca de lado na cueca, tira a roupa, o pênis já está pronto ali para uma relação. E ela é uma prótese mais acessível, ela é mais barata. Hoje uma prótese semirrígida de qualidade, só a prótese, está na faixa de R$10.000, ela é mais acessível do que uma prótese inflável. Desvantagens da prótese semirrígida: pênis constantemente esticado, ele vai ser guardado, ele coloca de lado na cueca, na roupa, guarda, mas ele fica sempre esticado. Então, doutor, eu gosto de usar sunga na praia, no clube, na piscina. Se usar sunga com prótese semirrígida, vai ficar um volumezão ali na sunga, não dá. O paciente tem que usar uma sunga bem apertada e um bermudão por cima para disfarçar. Então, essa é uma desvantagem. Outra desvantagem: a prótese semirrígida comparada à inflável, ela não tem o mesmo calibre, ela não tem a mesma grossura. Você vê aqui a diferença de uma para outra. O pênis, quando colocado uma prótese semirrígida, dá mais grossa, o paciente geralmente fica bem satisfeito, mas se for comparar semirrígida com inflável, a inflável ela é mais calibrosa, e também a rigidez da prótese inflável é maior do que a da semirrígida. Uma prótese semirrígida resolve o problema, o paciente consegue ter relação ali da forma que ele sempre teve, vaginal, anal, oral, tudo, mas se for comparar a rigidez com a inflável ela dá mais rigidez. Então, prótese semirrígida é uma excelente opção. Segundo, prótese inflável. A prótese inflável também é uma excelente opção no tratamento da disfunção erétil mais grave, e ela tem muitas vantagens. Ela é uma prótese que dá mais rigidez, como nós falamos, do que a semirrígida, ela dá mais calibre, o pênis vai ficar mais grosso do que com a semirrígida, e ela pode ser ocultada. Aqui o paciente fica com uma bombinha no saco, ele tem a relação lá, o tempo que ele quiser, a hora que quiser, acabou a relação, ele aperta a bombinha e a prótese murcha. E aí ele murcha a prótese e ela fica bem escondidona ali, bem tranquila. Ele pode usar sunga, ele pode ficar sem roupa nos vestiários, lá na frente de outras pessoas. É uma excelente opção, é uma prótese que pode ser muito bem ocultada.
Desvantagem da prótese inflável é o valor, é um valor mais elevado. Hoje no Brasil, uma boa prótese inflável de qualidade está na faixa de R$65.000 só a prótese. Então é um investimento maior. Embora, se for comparar a taxa de satisfação, a da inflável é um pouco maior que a da semirrígida. As duas são bem altas, acima de 95% a satisfação, tanto da semirrígida quanto da inflável. A inflável chega a 97% em alguns estudos. Então, para aqueles pacientes que querem fazer a cirurgia de prótese, como que funciona? O paciente faz uma consulta inicial, essa consulta pode ser presencial aqui no Rio de Janeiro ou online por chamada de vídeo. Faz uma primeira consulta, nós vamos ver o caso do paciente, ver se é uma indicação de prótese, se ele está decidido pela prótese, e aí ele começa toda a parte burocrática, vem presencialmente aqui no consultório antes da cirurgia, pode ser na véspera da cirurgia em alguns casos, para fazer o exame do Doppler peniano, que é esse exame onde nós fazemos uma injeção no pênis do paciente, e vemos ali algumas informações necessárias para a cirurgia, onde vai ser o corte, a incisão, qual técnica nós vamos usar, isso tudo é discutido amplamente com o paciente antes da cirurgia. É muito importante que o paciente faça todos os exames pré-operatórios e principalmente nos diabéticos um bom controle da glicose. Nós vamos olhar muito a hemoglobina glicada desse paciente, que é um exame de sangue que mostra o controle da diabetes nos últimos 2 a 3 meses. Então, se um paciente está com uma hemoglobina glicada descontrolada, mostra que nos últimos 2, 3 meses ele não controlou bem a glicose dele e isso aumenta as chances de infecção da cirurgia de prótese peniana. Então, se ele estiver com uma hemoglobina glicada alta, nós precisamos abaixar a hemoglobina glicada dele, aí tem a endocrinologista da nossa equipe que ajuda nesses casos para abaixar essa hemoglobina glicada e aí nós fazemos a cirurgia com muito mais segurança. Outro dado importante, o paciente ele interna geralmente sexta-feira, eu opero nas sextas-feiras e ele vai embora para casa no sábado. Então ele passa uma noite no hospital, depois da cirurgia, se recuperando da anestesia, acorda, se alimenta. No sábado eu passo no hospital para dar alta para esse paciente e ele fica em acompanhamento comigo pelo telefone constantemente. Segunda-feira vem aqui no consultório para trocar o curativo, terça-feira vem aqui no consultório para trocar o curativo, quarta-feira, estando tudo certo, pode voltar para a cidade de origem bem tranquilo. E aí nós fazemos todo o acompanhamento por chamada de vídeo até 45 a 60 dias, que é quando nós liberamos para a relação sexual. Então, isso é uma coisa muito comum aqui no nosso dia a dia, pacientes diabéticos que têm problemas de ereção, muitas vezes problemas graves. Essas são, sem dúvidas, as melhores opções que nós temos para esse paciente. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários, eu respondo a todos vocês. É um grande prazer te ter aqui comigo, curte e se inscreve no canal, poxa, se inscreve no canal aí, que isso é muito importante pra gente.